Agora com a palavra do presidente Otávio Costa. Bom, boa tarde. Obrigado pela presença, por prestigiar aqui a nossa posse da diretoria, do Conselho Deliberativo. É uma honra recebê-los e recebê-las. Depois do que foi falado pela Regina, foi falado pelo Davi, foi falado pelo Marcelo e foi falado pela Ilde, eu realmente fiquei pensando o que sobrou aqui, que tipo de comentário eu posso fazer. Principalmente o que Ilde também falou, porque isso eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre o que Ilde falou. Mas eu queria iniciar falando de um grande colega nosso, que foi o Rui Xavier, né? Companheiro, eu conheci Rui no trabalho, na revista Exame, na Editora Abril. A Editora Abril ficava ali na rua do Passeio, no prédio da Mesbla, lá no alto do prédio da Mesbla, no 12º andar, era a sucursal da Abril. Então você tinha lá Placar, Veja e Exame. E a redação de Exame tinha o Anselmo Góes, né, que trabalhava, tinha vindo lá de Sergipe, tinha o Rui, tinha o Flávio Pinheiro, as pessoas devem conhecer bastante, e tinha também o Altair Turi, né? Altair Turi, a Regina trabalhou com eles, mas em São Paulo, né? E então conheci Rui ali, Rui sempre ali, aquela coisa do sorriso forte, e muito amigo, muito solidário, e muito ativista sempre. Ativista, participou sempre, seja de movimento sindical, seja dentro da própria ABI, né? E depois eu saí, eu vivi fora do Rio, vivi em São Paulo, vivi em Brasília, mas quando Marcelo me convidou para ingressar no movimento ABI Luta pela Democracia, lá em 2019, eu então revi o Rui. Eu tinha encontrado o Rui em São Paulo, mas aí revi o Rui e passei a conviver com ele. Primeiro eu quero registrar que está aqui a filha, a Carol, está aqui, né? Realmente, né, também o sobrinho dele, e fico muito feliz, agradeci muito a Carol por ter vindo representar Rui. Mas o Rui, esse ano, foi muito engraçado, que evidente que havia uma discussão sobre a possibilidade de reeleição ou não, né, da diretoria, né? E essa discussão estava muito acesa. E o Rui já estava muito doente, né? O Rui estava muito doente já, com câncer. E aí, de repente, o Rui começou a me ligar, ele doente, às vezes internado, me ligava, disse: olha, eu faço questão de te apoiar, eu acho que você tem que sair candidato à reeleição, sim. Quer dizer, é lógico que erros foram cometidos, Marcelo sempre aponta os erros, com razão, com toda a razão. Erros foram cometidos, mas também houve uma certa margem de acerto, né? Não erramos tanto, erramos, mas havia algum sucesso também na gestão. E o Rui ligava, toda hora ligava: oi, Otávio, estou ligando para você, eu sou o Rui. Eu que tinha que te ligar, Rui. Eu que queria saber como você está, como vai sua saúde e tudo. E o Rui insistindo, até que o Rui promoveu uma reunião do movimento ABI Luta pela Democracia. Marcelo convocou as pessoas para que decidisse o movimento se apoiaria ou não a minha reeleição de Regina, ou seja, a reeleição da diretoria. O Rui convocou essa reunião, e ele não pôde participar, porque ele estava já internado, e ele então editou um texto para a Lia Ribeiro Dias, né, que relatou a preocupação do Rui e o apoio do Rui à reeleição. Bom, aí a campanha começou, Marcelo começou a tocar a campanha. Marcelo é o nosso... Dizem de provocação que ele é um interventor da ABI. Não é nada disso. Marcelo, ele na verdade, ele é um ativista por natureza, não é verdade? Ele é ativista a todo momento, a todo instante, e que conhece muito o quadro social da ABI, sai, conversa com as pessoas e tudo,
e tem essa capacidade muito grande de atrair votos, né? O Marcelo entrou em campo, a campanha, nós demos a partida, mas no sábado de carnaval, diz a Carol que ele escolheu o dia para morrer. No sábado de carnaval, o Rui morreu, e para nossa grande tristeza, mas naquela coisa confusa, com o bloco passando aqui na rua, né, conseguimos trazer o corpo de Rui para até aqui e fizemos um velório, que foi um velório bonito. Carol botou uma trilha sonora ali que o pai gostava. Depois, na missa, lá em Laranjeiras, ela levou a filha, a netinha, a Maria. Então, foi isso. Eu faço questão de registrar a presença de Rui Xavier, porque ele vai estar sempre presente. O Rui Xavier vai estar sempre presente. Ele tinha a mania de cumprimentar e dizer: você é o melhor de todos. O melhor de todos era ele, Rui. Então, faço questão. Muito obrigado, Carol, e Rui Xavier sempre presente entre nós. A outra coisa que eu queria falar é o seguinte: hoje é 13 de maio. Uma data durante muitos anos, né, se falava da abolição, hoje já não mudou. É lógico que hoje a versão é outra, com toda a razão. Eu fico com um pouquinho de pena da princesa Isabel, eu confesso que eu fico com um pouquinho de pena, porque ela assinou a lei na ausência do pai, né? O pai estava numa viagem nos Estados Unidos, e ela então vai e assina a Lei Áurea. Mas é lógico que todos sabemos o que significou a Lei Áurea e a situação, inclusive, dos que viviam, né, em escravidão, que foi terrível, né, a partir daquele momento ali, completamente marginalizados, sem ter muitas vezes como sobreviver. Então, eu acho que a revisão, Marcos, é lógico que conhece mais o tema até do que eu. Nós temos uma diretoria de igualdade racial também na ABI, que é Luiz Paulo Lima, o titular, e temos aumentado muito o número de associados negros e negras, bastante. Isso é muito importante, porque na categoria, os negros ainda são minoria. Quer dizer, imagina, os negros que representam mais de 50% da população brasileira, no nosso meio de jornalista, ele não chega a 10%. Não chega a 10%. Mas na ABI está sendo feito um trabalho, e esse trabalho está dando resultado. O que eu queria dizer do 13 de maio não é isso, é que 13 de maio é aniversário de Lima Barreto. De Lima Barreto, um grande escritor negro, e que talvez não deem o valor que Lima Barreto merecia ter, e merece ter, por ser um escritor negro. Né? Ele morreu jovem, morreu com 40 e poucos anos, fez poucos livros enquanto ele vivia, né? Há um sobre imprensa que todo jornalista tem que ler, que é Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que é um livro sensacional, em que ele fala do Correio da Manhã, do Edmundo Bittencourt, onde ele trabalhou. Correio da Manhã foi criado mais ou menos em 1901, o livro de Lima é de 1908, mais ou menos, quando foi fundado, 1909, foi quando foi fundada a ABI, em 1908, e Lima publica o livro dele. Ele se refere no livro, o livro inteiro é sobre a situação dos jornalistas naquela redação do Correio da Manhã. Uma situação precária como hoje. Mas ele escreve sobre isso. Ele fala muito do dono do jornal, do proprietário do jornal, dá um nome meio afrancesado, mas é evidente que o dono do Correio da Manhã, que era o Edmundo Bittencourt, se identificou. E a cidade inteira sabia que Lima Barreto estava se referindo a Edmundo Bittencourt. Ele não chama o jornal de Correio da Manhã, mas ele dá um nome ao jornal. O Globo é o nome que Lima Barreto dá ao jornal Ficção. Estranhamente, os descendentes de Irineu Marinho não fazem referência a isso. Se você entrar na Wikipédia,
e a Wikipédia, evidente, que é alimentada pela família, a Wikipédia diz que houve um plebiscito na cidade e que havia 2 nomes concorrendo, um, salvo engano meu, era tipo Correio da Tarde, não Correio da Manhã, que já existia, e o outro, o Globo. Aí eles dizem que foi feito um plebiscito na cidade com esses 2 nomes e que teria ganhado, então, a escolha dos leitores teria sido pelo título O Globo. Ora, eles escondem a seguinte informação: Lima Barreto era amigo de Irineu Marinho, amigo de Irineu Marinho. O último livro dele em vida, se chama Numa e a Ninfa, foi publicado em fascículos no jornal à noite, dirigido pelo Irineu Marinho. E Lima Barreto ficou grato, tanto ficou grato que o livro Numa e a Ninfa, ele dedica a Irineu Marinho, a Irineu Marinho. Então é óbvio que quando Irineu Marinho, Davi me confirmou, foi feito um plebiscito, mas quando Irineu Marinho inclui o nome O Globo no plebiscito, é óbvio que ele estava usando o nome de Lima Barreto. Então faz-se essa justiça com Lima Barreto, e eu acho que a família está comemorando 100 anos do jornal, ela tinha o dever de dizer que esse nome de batismo, nasceu do livro de Lima Barreto. E eu acho o seguinte, era até interessante fazer isso, porque a família, eu tenho quase certeza absoluta que Irineu Marinho foi filiado à ABI. Quase certeza absoluta. Sabe por que eu tenho certeza absoluta? Porque Roberto Marinho, filho de Irineu, se filiou à ABI em 2024. Ele tinha 19 anos de idade. Ele se filiou à ABI em 2024 e dando como local de trabalho o jornal à noite. É lógico, o jornal do pai, porque não existia. Não, 1924. Não, me enganei. Não, é lógico, 1924. Ele, Roberto Marinho, nasceu em 1904, em dezembro. E ele se filiou à ABI em abril de 1924. Ele tinha 19 anos. Ora, um rapaz de 19 anos, o pai dono do jornal à noite, vem à ABI se filiar, né? É evidente que o pai tinha recomendado isso, não tem nenhuma dúvida, não foi uma iniciativa dele, até porque ele era muito garoto, ele tanto era garoto, que um ano depois, o pai lançou o Globo. Houve um atrito lá entre os sócios do À Noite, né? Ele foi, na verdade, traído lá pelos outros sócios, e ele então lança o jornal O Globo. Ele lança o jornal O Globo em 1925, julho de 1925, que agora está fazendo 100 anos. Né? Mas você vê, um ano depois ele lança o Globo, e logo depois ele morre. Ele não chegou nem a comemorar, 2 meses depois ele morreu, ele lançou o jornal e morreu. Quando ele morreu, estou falando já de 25, não de 24, então Roberto Marinho já tinha 20 anos. Roberto Marinho não assumiu o jornal. Não assumiu o jornal, porque ele viu que ele não tinha capacidade para tocar o jornal do pai. Então ele aceita um outro, eu não me vem o nome agora, mas era um jornalista, ele só vai assumir o jornal do pai em 1931. 6 anos depois da morte do pai que ele assume o jornal. Então eu digo isso, eu acho que o Globo deveria fazer essa justiça, e eu quando vi essa filiação do Roberto Marinho, viu, Wilde? 1924, você sabe que ele ficou aqui, ele pagava religiosamente, tem os cartõezinhos todos, e ele pagando as mensalidades, ele se tornou sócio remido da ABI. Ele foi sócio da ABI até a morte dele, né? E, no entanto, o Globo não gosta muito da ABI. O Globo trata muito mal a ABI, não dá nenhum espaço para a ABI, etc. e tal. Eu acho meio esquisito. Eles deviam olhar a história do Irineu, que foi um grande jornalista. O jornalista sustentou a família trabalhando em jornal, trabalhou na Gazeta do Rio de Janeiro, depois à noite, depois cria o Globo, né? E morreu jovem, ele teve um infarto logo depois que ele lançou o Globo. Aquilo devia estar dando muito trabalho a ele, né? Então a família devia ver essa história e tentar, talvez, respeitar um pouco mais a ABI, e não só respeitar a ABI. Eu acho que eles estão fazendo 100 anos.
Eles estão fazendo 100 anos. Publicaram um anúncio semana passada o seguinte: pela primeira vez o Globo faz um curso de formação de jornalista. Eu caí para trás. Sabe por quê? Eu trabalhei na Editora Abril. A Editora Abril fazia curso de jornalismo já nos anos 80, anos 90. Estadão em São Paulo, anos e anos fazendo curso de jornalismo. E o Globo alardeou agora que está fazendo o primeiro curso de jornalista do jornal O Globo, 100 anos. Então, eu acho que eles deviam se aproximar mais da nossa categoria, da nossa gente. Eles deviam nos apoiar, inclusive, nas nossas demandas. Porque as nossas demandas são importantes para eles também. A sobrevivência dos jornalistas, essa profissão que está extremamente precarizada, é importante para eles. A formação dos jornalistas é importante para eles. Eles não defendem o diploma, deviam defender o diploma. Eles não falam do assédio judicial aos jornalistas, deviam falar do assédio judicial aos jornalistas, que é uma espada de Damocles na cabeça de todo jornalista. Você fala, você faz uma matéria, você pode ser processado e as pessoas cobrando indenizações gordas, que os jornalistas não têm condição de pagar. A gente tem lutado contra isso, conseguimos algum avanço no Supremo, mas o fato é que os jornalistas ainda são alvo dessas ações. Nós temos um outro problema gravíssimo na nossa profissão, que é a questão da pejotização. Eu fui vítima disso. Quando trabalhava no Jornal Brasil, eu tinha carteira assinada há 4 anos, assumiram o jornal e me obrigaram a abrir mão da carteira de trabalho e abrir uma pequena empresa e passar a ganhar como microempresário, sem nenhum direito trabalhista. E eu disse, olha, eu vou aceitar, porque o mercado está muito difícil para mim, eu já tinha mais de 50 anos de idade. Agora, fique claro, na hora que eu sair daqui, eu vou processar o Jornal do Brasil. Processei e ganhei. Está aqui a presidente do IAB, a Rita Cortez, que recebeu lá, inclusive, o advogado e a advogada que ganharam essa ação lá em Brasília, o Nilton Correia, a filha dele. Ganhei. E aí agora, sabe o que aconteceu agora? É impressionante. Você tem quase 200 mil ações no país questionando exatamente a pejotização. O ministro Gilmar Mendes é sempre o Gilmar Mendes. Quem acabou com a exigência do diploma de jornalista no país? O Gilmar Mendes, em 2009. O Gilmar Mendes. Aí agora o Gilmar Mendes, o que fez? Pegou, determinou o seguinte: suspensão no país. Ele, com uma penada, suspendeu todas as ações, dizendo que o tema é polêmico e que há que ter uma decisão do Supremo, do Pleno do Supremo, para pacificar a questão. Pacificar a questão, é óbvio que a gente sabe o que o Gilmar quer. O Gilmar quer que a pejotização seja regulamentada e legalizada. Você entendeu? Então, essas questões que nos afetam, né, e que a ABI não é a FENAGE. Vitor Iori tem mania de dizer, sempre diz, né, ele está assumindo o nosso Conselho Deliberativo, professor Vitor Iori, ele diz, a ABI é um órgão político, não é um órgão sindical. Eu disse, não precisa me dizer isso. Eu fui dirigente sindical, eu fui dirigente da FENAGE durante muitos anos na minha vida. Mas a ABI tem que tratar, sim, dos direitos dos jornalistas. Ela tem que tratar, ela tem que se dedicar a isso, sim. Essa é uma vertente importantíssima da ação da ABI. Importantíssima. Agora, há outra vertente. E eu confesso a vocês que eu não vou mais gastar muito tempo, não, porque essa sessão de posse já está muito demorada. A outra vertente, e que é a vertente que nos enobrece demais, é a luta pela democracia. E esse ano, ele é um ano de um simbolismo enorme, porque começou com o filme do Valtinho, né? Quer dizer, trazendo aquele drama de Eunice Paiva que nós conhecíamos, nós jornalistas conhecíamos, né? Agora, o povo não conhecia, e a juventude, que a Hilde se referiu aqui aos jovens, também não conhecia. E ficaram todos boquiabertos com o sofrimento daquela família da Zona Sul do Rio de Janeiro. Houve gente, inclusive, que Deus me livre, houve gente que
criticou o filme porque só falava da Zona Sul do Rio de Janeiro. Aí é loucura, né? Aí é loucura. Mas houve gente que falou isso. Agora, começa com esse filme falando do sofrimento da família de Rubens Paiva. Vem depois os 40 anos, quando o último ditador saiu porta fora, né? Não vou falar da democracia, nada disso, porque é um tema polêmico entre nós. Eu até pensei em fazer um evento, mas depois, quando eu vi um grande evento em Brasília homenageando o Sarney, eu digo, não, estou fora, não vamos fazer evento, porque senão nós vamos cair na mesma coisa e fazer uma grande homenagem ao Sarney não cabe. Então, acabou que não se fez, né? Principalmente no Rio de Janeiro, pouquíssimo se fez para falar do dia que o general Figueiredo foi embora pela porta dos fundos como o último militar no poder. Mas são 40 anos do fim, pelo menos, da ditadura militar. É lógico que as consequências são todas, dão margem a grande discussão e, como o Hilde falou, até hoje a gente fala dos desaparecidos, dos torturados e tudo, e então não se fez. Mas é uma data importante. Agora, essa semana passada, 80 anos do fim do fascismo. Que Hilde tem razão, está botando as garras de fora aí novamente, mas 80 anos do fim do fascismo, né? E uma data importantíssima, né? Eu sei que se falou muito, até pela visita do Lula e tudo, se falou muito da guerra patriótica da União Soviética, com né, toda a razão, né? O povo soviético sofreu muito, não só russos, bielorrussos, ucranianos, né, sofreram o diabo ali. Os alemães entravam naquelas aldeias. Há filmes sobre isso, e filmes belíssimos. Reuniam a população da aldeia, jogavam dentro de uma igreja e tacavam fogo. Acabavam com a população inteira da aldeia na Bielorrússia, na Ucrânia, quando eles entram pelo território da União Soviética. Então, a guerra patriótica, e morreram 20 milhões de soviéticos ali, de população soviética, ela é importantíssima, mas é óbvio que a guerra, nós mesmos perdemos gente na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, o Brasil mandou 25 mil pracinhas para a Europa. Os italianos até hoje são agradecidos à ação do Exército Brasileiro e da Aeronáutica Brasileira na Itália. Até hoje são agradecidos, né? Então, quando a gente olha os mortos, a gente sempre são milhões de mortos, né? Milhões de mortos da União Soviética, são milhões de franceses, milhões de ingleses, milhões de poloneses, milhões de húngaros, é tudo na base do milhões de chineses, não é verdade? Então, e isso tudo por causa de um regime fascista, quer dizer, na Alemanha, também na Itália, com Mussolini, e o que está sendo lembrado pela humanidade hoje. Derrotamos o fascismo ali. E derrotamos o fascismo ali, e tem mais. Esse ano a gente vai comemorar agora, a Hilde amanhã vai lembrar Stuart, mas a gente em outubro vai lembrar 50 anos da morte de Herzog. É um ano que começa com Eunice, é um ano que vai passar pela Clarice Herzog, né? E vai passar pela Zuzu, e vai passar por todas essas mulheres que resistiram à ditadura. Isso é uma página belíssima da nossa história recente, é uma página de resistência. Eu sempre que penso nisso, eu penso tem uma música, aparece no filme Novecento, do Bertolucci, que é La Lega, que é a música das camponesas italianas quando resistiam ali à repressão, né, policial, quando eles estavam começando a se organizar em sindicato no início do século passado. E logo na abertura da música eles dizem, é lógico que tem um problema de temporal, anacrônico, mas fala, embora sejamos mulheres, né, embora sejamos mulheres, não temos, non abbiamo, paura non abbiamo, que é não temos medo. Somos mulheres e não temos medo. E o que essas mulheres mostraram durante
todo o período da ditadura brasileira, foi exatamente isso, né? Não temos medo. E esse não temos medo vale também para todos que resistiram, aos horrores da ditadura. Está sentado ali Álvaro Caldas, nosso colega, que sofreu suplício no maldito quartel da PE, da Barão de Mesquita. Quartel que a gente tem pedido o tombamento dele, já fizemos ato na porta pedindo o tombamento dele, depois o Sindicato dos Engenheiros fez outro ato na porta e o Tortura Nunca Mais apoiou os 2 atos, pedindo o fechamento daquele quartel. Então, as mulheres resistiram, os jovens, como Álvaro Caldas era na época, resistiram, e nós demos essa lição, e que é uma lição importantíssima. Como falou a Hilde, é uma lição que tem que ficar na história, e que não pode cair em esquecimento. E esse prédio aqui, essa construção aqui, que é de 1939 e é tombada, nós vamos consertar o elevador, tá? Ela é tombada, esse prédio aqui, ele tem muita história, muita história. Esse prédio, ele emociona não só os arquitetos que veem o valor artístico do prédio, não. Ele emociona por tudo que aconteceu nesse prédio. Esse prédio representa os 117 anos de luta da ABI, de luta pela democracia. O que vai muito além da gente. Isso vai muito além da gente. E vai ficar para sempre. Eu digo isso com segurança absoluta. Com segurança absoluta. Até quando a gente ouve, por exemplo, essa fala da Hilde aqui, entra para a história da ABI. Entra para a história da ABI. Então, concluindo, eu tinha pedido para passar aqui e mostrar um grupo italiano de mulheres cantando Bella Ciao. Mas não funcionou. Então não temos Bella Ciao. Mas Bella Ciao, que todo mundo conhece, inclusive durante a pandemia, né, passava aquelas pessoas nas janelas cantando Bella Ciao, que é a música dos partisãs, é a música da resistência italiana. Minha tia participou da resistência. Eu tenho uma tia que participou da resistência com 19, 18 anos, andava de bicicleta levando armas para cá e para lá no norte da Itália. Era uma mulher do Mário Baralha, Tiziana Bonassola. Mas eu estava olhando a letra. Sabe que eu nunca me preocupei muito em examinar a letra de Bella Ciao, mas eu estava olhando a letra de Bella Ciao. E a letra de Bella Ciao, num certo momento, o partisã percebe que vai morrer. E ele diz o seguinte: quando eu morrer, me enterrem na sombra daquela flor. Me enterrem na sombra daquela flor. Porque daqui em diante, quando passarem por ali e olharem aquela flor, saberão que aquela é a flor da resistência. Esse prédio e a ABI é também a flor da resistência. É o bastião da resistência. Viva a democracia! Viva a ABI, ditadura nunca mais e sem anistia para golpistas. Muito obrigado.